a candidatura de ata para fazer a leitura da ata. É que, pela quantidade de tema que foi discutido na sessão anterior e o trabalho de um dia, a comissão de plenária está meio aí não conseguiu terminar a total ata. Eu queria solicitar do plenário ver se essa ata poderia ser lida na sessão seguinte, da próxima terça-feira, que ia ler a ler dessa semana, de hoje e a de terça-feira, passar essa leitura para terça-feira. Eu concordo, mas vou colocar para o plenário de seguinte, que Vossa Excelência, assim, que fica mais. Mas correto. Conselheiro Anselmo. Conselheiro Anselmo Brito. O adiamento da leitura da ata. Possibilidade material, estou de acordo. Conselheiro substituto, auditor Sérgio Ricardo Maciel. Acompanho o encaminhamento aí proposto pelo conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro substituto, auditor Alberto Pires. Também acompanho, presidente. Aprovada a proposta de Vossa Excelência, deixaremos a leitura da ata para a próxima sessão ordinária. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros e aos membros do Ministério Público. Essa palavra, queira fazer uso. Uma palavra, conselheiro Otávio Lessa. Essa palavra, presidente, é que ficou determinado numa sessão nossa de plenário a convite ou convocação do presidente do AL Previdência, que viesse aqui estar conosco para tirar as dúvidas que surgiu através dessa, até da legalidade não, da consistência do estudo que foi apresentado para que a nossa lei da Previdência aprovada tivesse tido um desfecho completamente diferente daquilo que a gente tinha. Então eu queria, se essa presidência puder informar em plenário se já foi feita essa correspondência e que dia, para que eu, como eu estou, até para suprir uma necessidade minha, que eu queria estar presente. Então, como eu estou viajando muito, queria saber o dia para eu colocar esse dia na minha agenda já como um dia que eu queria participar dessa reunião. Então, solicitar de Vossa Excelência se já foi feito esse comunicado, e se não foi, no dia que for feito o comunicado, que a gente tomar ciência para poder, que todos nós estejam presentes, para que, acho que as perguntas, as dúvidas que a gente possa tirar com o presidente do AL. Gostaria. Acho que eu posso dar uma informação. Apesar de não fazer mais parte do Conselho Deliberativo da Previdência, eu tive um contato com o diretor-presidente, informações deles que já encaminhou para cá um ofício se colocando à disposição, que seria só o tribunal marcar a sessão deliberativa. Então, eu acho que o nosso diretor-geral pode confirmar essa informação. Então, presidente, vamos fechar uma data aqui, se Vossa Excelência se entender, fechar uma data para que haja essa vinda aqui do presidente do AL. Vossa Excelência tem a preocupação, pode propor a data e a gente coloca o plenário para deliberar. Eu queria sugerir, então, esse dia de sessão ficar ruim, né? Pode ficar ruim. Porque ficou acordado, Excelência, que seria num dia de sessão, pois inclusive ele prestar informações, como se desse uma coletiva para todos, seria, eu acho. Então, para a próxima quinta-feira. Hoje não, da próxima quinta-feira que vem. Dia 5. Não é 5, não é 5? 2, 3, 4, 5, dia 5. 5. Tá bom dia 5 aí? Ótimo para mim. A gente vai ter a reunião às 9 horas com o menino ali. Conselheiro Anselmo Brito, colocada a proposta do conselheiro Otávio Lessa para convocação no dia 5. Convocação não, o convite. Né? Foi em forma de convite. Dia 5. Conselheiro auditor, substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanha aí a proposta aí do conselheiro Otávio Lessa.
Auditor substituto do conselheiro Alberto Pires. Também acompanho, presidente. Então está definido para o dia 5. Peço que a diretoria da casa tome as providências para que se possa fazer o convite para o dia 5 do diretor do AL Previdência. Continua a faculdade da palavra aos senhores conselheiros. Excelência. Não, pode passar essa aí, desculpa. Você tem mais um assunto só para a palavra o conselheiro Otávio Lessa. O presidente, é o seguinte, eu tinha feito uma solicitação tendo em vista receber mensalmente o fechamento de cada diretoria e da procuradoria com relação aos processos não enviados ao tribunal. Eu recebo mensalmente esse fechamento e esse fechamento está havendo um volume de processos que deixa de entrar. Eu acho que o nosso gabinete, se não for aí numa faixa de uns 600 a 800 processos, está por aí. O que é que está acontecendo na prática? Esses processos, essas informações teriam que ir para o FUNCONTAS, o FUNCONTAS gerar um processo do não encaminhamento, ir para o conselheiro relator trazer para a Câmara e daí aplicar a multa devida pelo não envio do documento. Ou seja, o fluxo normal disso. O que é que está sendo constatado, pelo menos pelo nosso gabinete? É que isso não está chegando, esses processos, não estão chegando esse processo do envio, pelo não envio, a multa correspondente, ou seja, o comunicado ao gestor e posteriormente a feitura do processo, não é? E eu tive uma informação que aí como eu tinha feito à diretoria uma solicitação que me enviasse, no primeiro momento eu queria saber todos os processos dois questionamentos. Eu tinha feito um questionamento, os processos que tinham sido aplicada a multa e não pago. Por quê? Porque nós temos uma resolução que até agora a Procuradoria-Geral do Estado não cumpriu, ou seja, não está informando o andamento dos processos com relação ao pagamento, à execução, ou seja, o pagamento não foi executado aqui, não foi feito aqui, a Procuradoria que faz essa cobrança automática. Eu queria cobrar com relação a do nosso gabinete diretamente ao Procurador do Estado ou seja, não sendo encaminhado as sanções que coubesse. Até hoje não consegui receber essa informação, mas pedi outra informação ainda. Devido a esse volume, está cada dia crescendo, o que é que eu fiz? Solicitei que fosse que me informasse o porquê do envio, o envio desses processos, ou seja, enviar ao nosso gabinete aplicação de multa pelo não envio ou envio intempestivo dos balancetes, dos processos, ou seja, das informações feitas pela DEFAFON, DEFAZEM e pela Procuradoria. E eu acho que a informação, por isso que eu estou pedindo a intervenção da presidência, não me satisfaz, porque a informação que eu tenho, informamos que todos os procedimentos já foram adotados através da preparação dos memorandos encaminhando ao setor de protocolo para a devida formulação de processo, para a posterior expedição do FUNCONTAS ao ofício de comunicação aos gestores, via AR, para se manifestarem no prazo de 5 dias improrrogável. Ora, a gente está, pelo volume que tem, a gente está com um atraso de pelo menos aí uns 5, 6 meses, é impossível, na minha visão, eu quero até estar errado, que esses processos todos estejam lá no protocolo para gerar uma capa de processo esse tempo todo e não ser enviado. Eu queria realmente, senhor presidente, uma intervenção da presidência com relação a esses processos, pelo menos que desafiem ao nosso gabinete, porque é o que eu estou dizendo, eu estou querendo criar uma fórmula de eliminar os meus problemas, porque eu sei que os processos que são da nossa relatoria, ele vai vir para mim. Então eu só estou acumulando o trabalho para vir tudo de uma vez. Eu quero que haja uma constância com relação ao trabalho, para que todo mundo trabalhe. Hoje tem pessoas ociosas porque não tem processo para trabalhar. Não tem processo. Ou seja, seria realmente uma intervenção que Vossa Excelência poderia me ajudar muito. Isso que eu queria pedir, até com relação a essa parte administrativa, o porquê, não sei se é estrutura, se não está, não sei o que é.
mas até para que eu possa realmente, o nosso gabinete ter esse papel de ir trabalhando normalmente. É só isso, presidente. Não é facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Excelência, é dentro do assunto. Se for dentro do assunto, eu falo depois. Eu queria aproveitar, porque o que eu tenho aqui a trazer, Excelência, a este pleno, é que não deixa de também ter uma relação com o que acabou de ser falado pelo conselheiro Otávio Lessa. Na verdade, eu tenho aqui o processo 5695 de 2012. Este processo, na verdade, foi gerado por meio de uma comunicação, de um memorando da nossa diretoria de movimentação de pessoal, através do seu diretor-geral, o senhor João Paulo Brandão do Amaral. Ele, em 19 de abril, ele comunica a este tribunal que o concurso público a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Taquarana, segundo pesquisa no SIM, não tinha dado entrada neste tribunal nenhum expediente, nenhum documento a respeito desse concurso, que além do mais, muitos desses concursos sequer estão sendo publicados no Diário Oficial. O nosso diretor simplesmente está fazendo um trabalho de garimpagem, ir na internet pesquisar, jogar, eu acho que até pelo mais famoso site de pesquisa que nós conhecemos, jogar o entre aspas e buscar. E é louvável a atitude que realmente está encontrando e está informando esta casa. Agora vejam só, ele mandou um memo em 19 de abril. Esse processo, Excelências, foi autuado em 24 de abril de 2012. Um tempo razoável. Então o processo tramitou entre protocolo e presidência, e tem aqui a tramitação dele pelo SIM. Realmente, foi protocolado dia 24 de abril, deu entrada na presidência, como consta aqui, enviado, em 24 também de abril de 2012. Agora, vejam só, eu sou o relator do município de Taquarana. Chegou meu conhecimento dia 27 de junho de 2012, pelo menos foi encaminhado para o meu setor pelo SIM nesta data, e recebido hoje, dia 28 de junho. Vejam só, vamos calcular, vamos beirar 4 meses. Realmente, como é que o tribunal vai fiscalizar a contento no tempo hábil, no tempo necessário para evitar? E quero dar uma informação tão grave quanto essa, que eu tenho a certeza que o nosso diretor, por meio dessa pesquisa, seja em diário oficial, seja pela internet, seja de que modo for, ele identificou alguns concursos e provavelmente, como está aqui no processo, ele deve ter ter enviado à presidência a informação com relação a cada relator. Se eu sou Taquarana, vai para o relator, o Conselho Anselmo Brito. Se é do município da relatoria do professor Otávio Lessa, da mesma forma, e assim por diante. Mas vejam só, neste mesmo processo que foi aberto em virtude do memo do nosso diretor da DIMOP, referente a concurso público que ia ser feito no município de Taquarana, veio também, foi autuado, vejam só essa informação, foi autuado em 24 de abril no concurso público que iria ocorrer em Boca da Mata. Boca da Mata. Ou seja, a relatora até hoje não sabe da existência desse concurso. Assim, se não tivesse tido essa celeuma toda, essa reportagem, essa discussão toda aqui no pleno a respeito, é algo assim que, como o tribunal pode impedir que essas coisas aconteçam? Porque veja só,
está dentro do meu processo, que por si só já chegou na minha mão 4 meses depois. E além disso, tem uma informação, não se teve cuidado de verificar. Inclusive está explícito aqui no memo do diretor dizendo: Prefeitura, concurso público a ser realizado no município de Boca da Mata, que é do Grupo Regional 1, da relatoria da conselheira Maria Cleide Bezerra, e foi a mim direcionado, junto, autuado, até de uma forma displicente, não tiveram atenção de verificar, de ler o processo, porque eu tenho certeza que se fosse autuado e encaminhado no tempo oportuno, nem precisaria o Ministério Público de Contas ter entrado com qualquer representação. E eu digo isso e digo com conhecimento de causa, que lembro-me de Vossa Excelência, presidente, quando sentado ainda do outro lado, Vossa Excelência, por ponte própria, suspendeu um concurso em virtude de alguns vícios no edital. Eu lembro-me bem disso. Então, acredito que todos os conselheiros também iriam proceder dessa forma. Eu trago essa informação até para chamar a atenção de quando forem até autuados processos, sejam observados com mais zelo. Porque eu acredito que se foi autuado no protocolo, acontecer, vamos supor que o erro tenha sido no envio da presidência do protocolo. Tudo bem, uma pessoa errou, mas quando chega lá, tem outra pessoa para ver, autuar, conferir. E da mesma forma, quando retorna, vão-se os despachos seguindo e a pessoa, de qualquer forma, teria, no mínimo, a sua obrigação funcional de verificar do que se trata aquele processo. Mas, de fato, o que aconteceu foi isso que eu acabo de relatar. É essa informação que eu trago a fim de que o tribunal realmente possa, de uma forma, se possível, mais célere, dar vazão a essas informações e de uma forma correta. Porque eu acredito que, havendo a necessidade daquela discussão toda de Boca da Mata, se quem era competente, se não era, se podia tomar decisão ou não podia, tudo isso poderia não ter acontecido se tomássemos um pouquinho mais de cuidado. Excelências, é só. Obrigado. Só uma parte aqui, presidente. Veja só, a coisa que a gente discutiu na sessão passada, que o coração realmente é o protocolo, e é onde a gente está vendo que se começa errado lá, fica errado o tempo inteiro. Repare só, ali o primeiro erro, se tivesse a capa vermelha, a probabilidade de demorar já seria menor. Veja só, é por isso que eu insisto naquela história. Primeiro, do checklist para não entrar a coisa incompleta, e segundo, disponibilizar pelo menos até o pessoal do protocolo estar totalmente treinado, ter um procurador e um técnico para avaliar esse tipo de processos que entram, da velocidade ou não. Quer dizer, a gente mostra ali que é uma falta de não entendimento, que teria que botar a capa vermelha para ter velocidade, passar na frente dos outros, entendeu? Eu só queria fazer esse comentário, que é uma coisa que eu venho insistindo, mas que eu acho que é de fundamental importância que a gente tenha essa possibilidade de, no protocolo, a gente ter a certeza do que está entrando, não vai gerar diligência, não vai gerar, pelo menos com relação ao mínimo necessário para ser analisado. É só, presidente. Conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Anselmo, meu entender, isso Vossa Excelência até parece que está com o mesmo pensamento meu. O pensamento deste conselheiro é de que todo o processo, era isso que eu ia propor, para que a gente pudesse colocar numa discussão com o plenário, poder decidir sobre a questão de que todo o processo com relação a concurso fosse capa vermelha. Para que a gente pudesse decidir dessa forma. Mas isso é uma questão administrativa.
né? Eu estou presidindo aqui a sessão nesse momento, mas eu não sou o presidente do Tribunal de Contas do Estado. É uma questão administrativa. Eu ouço e levarei ao presidente, como sempre fiz, a proposta dos senhores, e também me associo e levanto a proposta de que todo o processo com relação a concurso seja tapa vermelha para que se dê a urgência, né? Quanto à tramitação, aí este conselheiro não pode interferir nas ações administrativas do tribunal. É questão de administração, só queria informar. Mas continua a facultar da palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público. Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros. Primeiramente, queria parabenizar Vossa Excelência e desejar sorte e sucesso no exercício da presidência no período em que estiver substituindo o conselheiro Dr. Luiz Eustáquio. Segundo lugar, é muito grave, gravíssima essa situação trazida pelo conselheiro Anselmo. O Ministério Público está tomando conhecimento agora, não havíamos conversado antes. Já peço ao conselheiro Anselmo que encaminhe um ofício dando ciência formal ao Ministério Público para a gente instaurar um processo investigativo sobre esse concurso. Porque vejam só, reputo gravíssima, de extrema gravidade mesmo, algo intolerável e que tem que ser rechaçado de pronto pelo esse tribunal. Foi uma sucessão de erros, tanto da parte do gestor quanto do Tribunal de Contas. Vejamos, primeiro, não houve, ao que parece, publicação de um concurso público. Nem no Diário Oficial, isso procede, o conselheiro Anselmo? Não houve sequer a publicação desse concurso público. Excelência, a época foi essa informação que o nosso diretor pessoal passou. Tivemos um alerta, ainda bem, de quem? O doutor João Amaral? O alerta oportuno do doutor João Amaral, que veio trazer à tona essa situação, senão passaria desapercebido. E importante o senhor ter trazido essa questão aqui no plenário nesse momento, pela gravidade. Eu vejo da seguinte forma: se o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável pela fiscalização de todos os atos administrativos, entre eles concurso público, se o conselheiro relator desse município é o conselheiro Anselmo Brito, que tomou conhecimento disso apenas em junho, que dirá os candidatos interessados. É um concurso praticamente que corre à revelia do conhecimento da sociedade. E o Ministério Público, por incrível que pareça, a gente tem a gente busca fazer um monitoramento dos concursos públicos no Estado. Esse daí também passou desapercebido. Passou desapercebido não, ele nem foi publicado, né? Ele está correndo em sigilo, esse concurso. Tanto é que a gente não detectou a realização desse concurso porque sequer foi publicado. Ora, e a publicidade do concurso público é uma questão elementar, até para despertar o interesse dos candidatos que venham a querer concorrer ao certame, concorrer no certame. Se eu não me engano, esse concurso já foi realizado. Eu acho que faz umas 2 semanas. Merece uma repreensão exemplar, forte e rígida desse tribunal, esse comportamento desse gestor, nesse caso. É inadmissível, isso tem que servir como exemplo. Com relação ao trâmite, as questões administrativas do tribunal, as propostas do conselheiro Anselmo, do conselheiro Otávio e também que foram corroboradas pela presidência em exercício, o Ministério Público adere também. Essa questão tem que ser racionalizada e tornado mais célere o trâmite dos processos aqui dentro dessa corte. Quanto a esse ponto, tenho também, na mesma linha, sugiro que é uma sugestão do Ministério Público, não cabe a ele fazer nenhum, mas uma sugestão sempre visando a parceria com o Tribunal de Contas. Alguns servidores para fazer a triagem prévia dos documentos urgentes. Não é só, além dos concursos públicos, como o senhor, Vossa Excelência, falou, de receber as capas vermelhas, também existem outros atos que também, conforme a urgência,
a iminência da contratação ou a denúncia, a gravidade e tudo, podem devem ser autuados de forma prioritária e já dar o devido caminhamento. Nesse ponto, a gente poderia ver e tomar como parâmetro a experiência do Poder Judiciário. Quando alguém demanda o Poder Judiciário em uma solicitação urgente, como um mandado de segurança, com pedido de liminar ou um habeas corpus, ele é autuado em questão de minutos. O habeas corpus, em questão de, a partir do momento que ele é impetrado, já está na mão do juiz ou do desembargador responsável para tendo em vista a urgência. Eu acho que é um comportamento, uma atuação que esse tribunal pode adotar. Claro, criando esse setor de triagem no protocolo e treinando o pessoal para fazer esse encaminhamento. E trago como exemplo o seguinte: fizemos atualmente 2 representações com pedido de medida cautelar. Por ter pedido de medida cautelar, reputa-se que são urgentes. E são, de fato, urgentes nesse caso. Até para evitar lesão maior para o erário. E até o momento não teve o encaminhamento, a representação que foi feita na segunda-feira, fui consultar, não teve ainda o encaminhamento para o relator devido. Isso, se fosse comparado ao mandado de segurança, veríamos que ele é processado com a velocidade, e se fosse no judiciário, inclusive esse pedido liminar já teria sido apreciado. E ainda estamos aguardando esse processamento da nossa representação com pedido de medida cautelar. Esse é um ponto. Então fica a sugestão para criar esse setor de triagem e dar uma celeridade e racionalizar o trabalho do protocolo. O terceiro ponto que eu gostaria de questionar a presidência é relativo à decisão publicada hoje no Diário Oficial, no processo TC 7873/2012, da representação do Ministério Público, que tem como objeto o projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia. Eu vi aqui como a representação foi endereçada a Vossa Excelência. Vossa Excelência exarou uma decisão aqui que foi publicada encaminhando o retorno, né, para a presidência. Foi isso. Aí uma dúvida que ocorreu agora ao Ministério Público é a seguinte: como Vossa Excelência está no exercício da presidência, qual será o procedimento, já que Vossa Excelência devolveu a presidência, mas neste momento está assumindo a presidência? É só para esse esclarecimento para o Ministério Público saber qual os próximos atos, o próximo andado dessa representação. Ocorreu essa dúvida e é isso. Eu colocaria só esses 3 pontos. Obrigado, presidente. Continua facultada a palavra. Presidente. Os senhores conselheiros, Queria a palavra. Excelência, aproveitando o momento aí dessas proposições com relação à questão processual, especialmente ali com relação à autuação de processo pelo protocolo, eu gostaria inclusive até de fazer uma proposição, já que Vossa Excelência vai levar à presidência essas solicitações. Eu penso inclusive ali que, com relação à autuação de processo, esse tribunal merecia sim efetuar uma revisão geral a respeito disso. Primeiro, estabelecendo os tipos de processo que devem ser autuados nesta casa, estabelecendo e identificando esses processos, se são de denúncia, representação, processo de prestação de contas de prefeito, processo de prestação de contas de administrador, reclamações trabalhistas e diversos outros processos. Primeiro, identificar esses processos e no momento de autuar, seria interessante também colocar capas com cores distintas para cada um desses processos. Outro fato, aqui o procedimento atual é de se autuar qualquer documento que chega a esse tribunal na forma de processo. Então, também penso que deve ser revista essa forma aí, porque quando se referir a um documento que já trata de um processo que foi anteriormente autuado aqui,
Eu penso que esse documento deveria ser juntado àquele processo e ali examinado conjuntamente. Então, no geral, eu acho que seria até interessante a formação de uma comissão para estudar isso aí, estabelecer essas normas e efetivamente começar ali pelo protocolo, já que essa questão processual aqui assim, tem sido discutida. Então, eu gostaria que Vossa Excelência levasse à presidência também essa proposição. Talvez isso aí eliminaria até a necessidade dessa triagem aí proposta pelo Ministério Público. E eu ficaria, inclusive, me coloco à disposição de contribuir nisso aí, para que o desenvolvimento da instrução processual aqui nesse tribunal se dê de uma forma mais ágil e mais rápida. Era isso, Excelência. Muito obrigado. Aqui, dois assuntos, como eu estou mais velho, não, mais antigo. Decano hoje. Eu queria dizer o seguinte, para a proposição do Dr. Rafael, ela é excelente. Já existe hoje, quais são os processos, inclusive, quais são os que tem que entrar a capa vermelha. O que a gente entendeu, já existe hoje a definição de quais são os processos que automaticamente tem que ter capa vermelha. Esse aí. Nós temos, eu fiz questão de encaminhar, nós temos um PDI, um Plano de Desenvolvimento Institucional, pronto, com planejamento estratégico, com tudo para ser executado, onde ele trabalha exatamente a movimentação processual, onde ele pega e diz que o processo, e não é foi feito um trabalho de 6 a 7 meses aqui, onde foi feita pesquisa, entrevista com todos os funcionários dos setores, com diretores das áreas, e foi criado e apresentado esse plano de desenvolvimento institucional e aprovado por esse pleno. E pago com financiamento do Promoex. O que a gente, na minha visão, o que a gente precisa é designar essas pessoas, implantar o sistema. Se o sistema, na prática, ele tem alguma dificuldade, traz a dificuldade para o pleno e a gente altera o que precisar alterar para melhorar. Então eu acho que a ferramenta existe, o conhecimento, vamos dizer assim, do que precisa ser capa vermelha, doutor Rafael, ou não, existe definido. A gente pode acrescentar coisas novas que talvez não tenha sido previsto, mas existe também. O que precisa é a gente pegar as ferramentas e implementar. Essa é uma das ferramentas que nós temos também. Tem outras ferramentas que, com o decorrer dos acontecimentos, a gente tendo oportunidade, a gente vai colocar isso como vamos dizer assim, como efetivo já disponível para ser utilizado, tá? E coloco, presidente, tudo está sendo colocado como proposta, Vossa Excelência vai levar para o presidente. Eu acho que valeria a pena o presidente, nessa nova formação do Promoex, já que a gente está no sentido de a gente se organizar e melhorar, por exemplo, para as pessoas mais novas que não participaram do passado, que a gente tenha uma apresentação, as pessoas que estão lá no Promoex, das ferramentas que existem, o que ela representa, que aí todo mundo ficaria tomando conhecimento de todos. É uma proposta que eu queria também que Vossa Excelência levasse a presidência, e assim ele entendendo, nós temos as pessoas que estão lá, são as pessoas que já vêm há vários anos, ela tem todo o conhecimento, a capacitação para informar a todos numa reunião de plenário, vir aqui dizer as ferramentas que tem, para que ela serve, o que é que a gente implantou, o que é que a gente não implantou, o que passa a gente tem que dar. Então eu acho que a gente tem, e ficaria todo mundo conhecendo, que talvez com essa força geral a gente pudesse implementar com mais velocidade. Eu só queria esclarecer, porque aí a gente já sabe que não precisa inventar a roda já existe. É só isso, presidente. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, só queria fazer um esclarecimento com relação à decisão da medida cautelar que foi distribuída para o conselheiro Cícero Amélio, quando este conselheiro não era o competente para assim distribuí-la. Devolvi à presidência e ela se encontra na presidência
E até o meu conhecimento é que foi devolvido à presidência e não sei se a presidência distribuiu já para o relator ou não. Não tenho conhecimento. Só sei que este relator, que o processo, ao chegar às minhas mãos, no meu gabinete, eu devolvi à presidência. Era isso que eu queria comunicar. Não sei como anda o tramitar dessa matéria. Continua facultada a palavra. Havendo quem dela queira fazer uso, eu... Passaremos e dizer também aos senhores que levarei todas as propostas aqui colocadas ao presidente Luiz Eustáquio para que ele possa colocar ou em discussão ou ouvi-los e fazer um planejamento dentro da sua administração. Presidente, só queria fazer acho que tem duas resoluções que já transcorreram todos os prazos que precisa vir para aprovação. Uma é da regulamentação da lei processual, não, lei processual não, lei... Essa da transparência. Cadê o Anselmo para me ajudar aí? Como é que é o nome da... Essa de 14... Não é lida na ordem do dia? Não, é isso que eu quero dizer, porque da outra vez ficaram... Aí as duas, uma que a conselheira Rosa também propôs, que foi algumas alterações só no I. Só isso. Não, fica na ordem do dia. Na ordem do dia. Tá ok. Encerro as explicações pessoais. Passaremos para a ordem do dia. Na ordem do dia, peço para que seja lida as duas resoluções em quarta sessão. Não, hoje é para aprovar. Já teve as sessões. Se não me engano, acho que hoje é a votação. Já passou as 4 sessões. É que a gente não fez na sessão passada e agora o doutor Jalon pode esclarecer isso. Acho que hoje é a aprovação. Projeto de resolução normativa que dispõe sobre o acesso a informações e aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E o outro projeto introduz alterações nos artigos 5º e 9º da Resolução Normativa 005/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Essa é a última leitura. Essa é a 4ª leitura. Então fica para a próxima. Não é isso? Tá ok. Eu estou dizendo. Está a 4ª leitura. Então tá ok. Já leu as duas decisões? Já. Com a palavra, conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, não tem um processo a relatar. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inversão da pauta, por gentileza, que eu pedi algumas informações, eu estou aguardando. Eu queria a inversão da minha pauta com... Com a palavra, o conselheiro substituto, auditor substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Rafael, membro do Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, tenho a relatar 2 processos. O primeiro é o processo TC número 5.096/2010. Trata-se presente processo sobre o contrato SEAGRE número 011/2010, 014/2010 e 015/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, como contratante, e as empresas Santana Algodoeira Limitada, Fernando João Pressoto e Safra Norte Sementes Limitadas, como contratadas. Do contrato número 11/2010. O contrato celebrado entre a empresa Santana Algodoeira Limitada teve por objeto a aquisição de sementes diversas destinadas à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário.
O contrato se processou através de edital de pregão presencial, com seus anexos e propostas de preço conforme disposto no contrato 011. O valor global do contrato foi fixado em R$ 6.379.000. O pagamento se deu em 3 parcelas, valores mensais. A contada efetiva entrega das sementes e as demais intervalos sucessivos a cada 30 dias. O prazo de vigência do contrato foi de 6 meses, contado da data de assinatura da publicação da sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. O contrato foi assinado em 13 de abril de 2010 e publicado no Diário Oficial na edição do dia 14 do mesmo ano. E posteriormente republicado por incorreção no dia 6 de dezembro de 2010. A licitação se processou na modalidade pregão presencial número 01/2010 e teve seu curso regular. Do contrato número 14/2010. Esse contrato foi celebrado com a empresa Fernando João Pressoto. Teve como objeto a aquisição de sementes diversas destinadas à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento. O valor global do contrato foi R$ 600 mil e o prazo de vigência de 6 meses, contados da sua assinatura e a publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. O contrato foi assinado dia 13 de abril e publicado no Diário Oficial na edição do dia 14 de junho de 2010. E republicado por incorreção no dia 6 de dezembro do mesmo ano. A licitação também se processou na modalidade pregão presencial sob o número 01/2010. Contrato 15/2010. O contrato celebrado com a empresa Safra Norte Sementes teve também por objeto a aquisição de sementes diversas destinadas à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Constituem partes integrantes desse contrato o edital de pregão presencial e seus anexos. O valor global foi no valor de R$ 364.680 e o prazo de vigência de 6 meses, contado da sua assinatura e publicação no Diário Oficial do Estado. O contrato foi assinado dia 13 de abril e publicado no Diário Oficial da União no dia 14 de junho de 2010 e republicado por incorreção no dia 6 de dezembro daquele mesmo ano. A licitação se processou na modalidade pregão presencial número 01/2010 e teve seu curso regular. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, bem como o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, que emitiram pareceres número 1267/2011 e 2019/2011, respectivamente, sendo favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, resolve esse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação dos acordos em tela, nos termos e para fins de direito, por se encontrarem nas suas formas revestidas de legalidade. Em discussão, os processos relatados pelo auditor substituto do conselheiro Sérgio Maciel. Essa palavra, né? A palavra, conselheiro Otávio Eu Leite. queria só, conselheiro Sérgio, eu não entendi, por exemplo, se eu fizer a soma aqui, o contrato foi de 6.379.000 e aqui só dá 964 mil. Não entendi. Não, o primeiro é que são 3 contratos, excelência. São o contrato número 11, número 14 e 15 de 2010. Esse 6 milhões foi o primeiro contrato, é o 11. 6 milhões 300. Ah, tá. Os 6 milhões é um, e o outro é 600 e o outro de 300. Isso. E eu queria também saber o seguinte, essa publicação por incorreção foi por causa de quê? Onde é que está? Qual foi a incorreção? Olha, excelência, eu precisaria compulsar os autos aí para lhe informar isso aí. Essa questão ali está nos autos aí. Porque é importante, vou te dizer, porque eu estou achando, todos os 3 contratos
Eu teria a dúvida, a primeira está sanada, não tem problema nenhum. Sim. Agora, as outras duas, seguinte, por coincidência, ele faz a publicação por incorreção nos 3 contratos. É porque fazem parte do mesmo pregão, né? Do mesmo processo licitatório, né? Entendi. Aí eu precisava que compulsar os autos aqui para informar. Só um momento. De dezembro. Senado 13, 4. Excelência, aqui as folhas 651 do processo, ele traz a publicação aqui, mas não traz essa informação. Excelência, então eu proponho para efeito assim, para não precisa tirar de pauta, não. Veja só, eu ia sugerir o seguinte: Vossa Excelência tem mais outro processo a relatar? Tenho mais um. Ia relatar o outro, tá? Enquanto os outros fossem relatando, você dava uma olhada e a gente retornava às presidências, assim Vossa Excelência conceder, a gente retorna para não ter que pedir visto ou deixar para outra sessão. Ele tiraria um pouquinho esse de pauta, não fazia votação agora, ele ia relatar o outro processo, depois os outros conselheiros poderiam fazer o relato e voltar para ele, porque aí ele ia dando uma olhada com mais calma no processo, ver se tem essa informação. É a minha sugestão para não precisar tirar nem questão só de ir e depois voltar. Aqui tem a cópia da publicação e nessa cópia aqui só tem disposto que foi republicado por incorreção, não tem os motivos aí. A gente precisava, eu penso que para a gente responder isso aí precisaria retirar de pauta o processo. E na próxima sessão eu trago essa informação, Excelência. Essa é a minha proposta. Não, eu peço, e Vossa Excelência tem o direito de retirar de pauta. Isso. Claro, não precisa nem propor. Obrigado, Excelência. Retirado de pauta o processo. Processo número TC 5096/2010. Processo TC número 12.122/2008. Trata-se do presente processo sobre o contrato número 114/2008, celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, como contratante, e a firma Concentre Contabilidade e Consultoria Empresarial, como contratada. O contrato teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de consultoria para assessorar o trabalho de fechamento contábil dos balancetes e balanços do exercício 2008, constituindo informações contábil-financeiras dentro do sistema pirâmide utilizado pela Companhia de Saneamento de Alagoas. O valor fixado foi R$ 68 mil, o prazo de vigência 9 meses, a contar da sua assinatura. O contrato foi assinado 2 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 29 de setembro do mesmo ano. A licitação se processou na modalidade convite, sob o número 66/2008, e teve seu curso regular. Primeiro termo aditivo. Este foi firmado em 31 de março de 2009 e publicado no Diário Oficial do Estado na edição do dia 24 de abril de 2009. Contratada por esse termo aditivo, ficou obrigada a executar os serviços de consultoria assessorando trabalho e fechamento contábil dos balancetes e balanços do exercício 2009, constituindo as informações contábil e financeira dentro do sistema pirâmide utilizado pela Casal. O prazo de vigência desse contrato resultou prorrogado por mais 12 meses, a contar de 25 de junho de 2009. A Casal, em razão desse termo aditivo, pagará contratado o valor global fixado em
R$ 68.000 em 10 parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 6.800, sendo a primeira paga 30 dias após a assinatura e as demais a intervalos de 30 dias entre si. Ficaram mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato que não foram alteradas por força deste instrumento. A Procuradoria Jurídica desta Corte de Contas, bem como o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas emitiram os pareceres de número 1361/2009 e 1664/2011, sendo favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, tendo que esse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas deve determinar que seja feita a devida anotação dos acordos em tela nos termos e para fins de direito por se encontrarem nas suas formas revestidos de legalidade. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro, auditor substituto do conselheiro Sérgio Maciel. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto conselheiro. Acompanhe o relator. Roberto Pires. Aprovado. Conselheiro Sérgio. Era só esse processo, excelência. Com a palavra o auditor substituto do conselheiro Alberto Pires para relatar. Não tenho processo a relatar, presidente. Havendo processo a relatar. Vamos, como invertemos a pauta, passaremos a palavra ao conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, eu quero trazer em banca o processo 5695 de 2012, aquele que eu me referi no começo, na abertura da sessão, a questão do concurso público da Prefeitura Municipal de Itaquarana. Eu receio que seja também algo inédito neste tribunal, mesmo porque ele foi recebido no meu gabinete hoje. E eu queria fazer uma sugestão, e essa sugestão, o porquê dessa sugestão. Veja bem, esse processo foi comunicado à presidência afirmando da existência de concurso público, e eu verificando aqui na internet, verifiquei que de fato houve publicação do status do concurso em 26 de março de 2012. Então, para não ser injusto e também não ser assodado, eu pedi que se verificasse no nosso sistema de tramitação se tinha alguma informação desse concurso com relação à Prefeitura Municipal de Itaquarana. E a resposta que me foi dada é que não tem nada, pelo menos formalmente, oficialmente, tramitando nesta casa com relação a este concurso. Então, como eu sou julgador do juiz natural do município, relator do município de Itaquarana, e esse concurso público está sendo desenvolvido por esta municipalidade, eu gostaria, dentro da minha competência também, em razões de prudência e de cautela, sugerir que este pleno, em votação, suspendesse esse concurso até que se verifique se de fato este edital deu entrada neste tribunal. Faço isso com muita tranquilidade, porque também verifico na página da organização que o concurso está em pleno vapor, mas verifico que no dia de ontem foi publicado
é de 26 de junho de 2012. Foi publicado o resultado das provas de títulos. Então, o concurso ainda não está encerrado. Acredito que o tribunal, mesmo que de forma tardia, ainda possa atuar no sentido de verificarmos realmente se o procedimento a ser seguido, se de fato foi. Dessa forma, eu aqui sugiro ao tribunal que comunique da forma mais célere possível ao Poder Executivo do município de Taquarana, também a CEPROD, que é o Serviço de Processamento de Dados, que é a empresa que está realizando o concurso, a suspensão desse concurso até ulterior deliberação deste pleno. É uma proposta que eu ponho em baila para que Vossas Excelências, assim entendendo, decidam. Conselheiro, Vossa Excelência está propondo ou é uma decisão simples que Vossa Excelência já traz? Excelência, é que eu fico aqui assim, porque a decisão simples, ela depende de eu trazer o texto, como manda toda a formalidade do tribunal, e submeter a pleno. Como eu disse antes, foi me dar esse processo antes, exatamente quando começou essa sessão, eu não tive ainda o tempo para formalizar. Então, como aqui é a nossa área de discussão, o pleno é competente, eu estou apelando para o pleno, que nesse caso não é nenhuma decisão monocrática, é uma sugestão deste relator para que o tribunal suspenda, não este relator, por questão de cautela e de prudência. Entendo muito bem, e que no meu entendimento, Vossa Excelência democraticamente está trazendo ao pleno. Verdadeiramente. Mas no entendimento do conselheiro Cícero Amélio, como existe a própria urgência, não era necessário nem Vossa Excelência propor aqui. Vossa Excelência mesmo mandava suspender e depois traria ao pleno para o pleno decidir, devido à urgência. No meu entendimento, mas Vossa Excelência democraticamente está trazendo ao pleno. Mas no meu entendimento poderia ser feito, assim, não sei, no entendimento do plenário, mas no entendimento deste conselheiro. Mas vou passar a palavra ao membro do Ministério Público para depois colocarmos a proposta de Vossa Excelência em pauta. Obrigado, Excelência. Bem colocado por Vossa Excelência a questão da excepcionalidade. Realmente estamos diante de uma circunstância excepcional e acho que a atuação do conselheiro Anselmo Brito como relator, ela está respaldada em todas as normas que regulamentam, e interessante que ela atende e vai no sentido dos princípios da economia e celeridade processual. Efetividade é sinônimo de tempestividade, então é uma situação excepcional que demanda uma atuação tempestiva e efetiva, ainda que seja decisão, como a gente está verificando, oral, verbal, não há nenhuma decisão formal, mas atende totalmente ao princípio da economia e da celeridade processual, que se aplicam, princípios esses que se aplicam aos processos administrativos dessa corte também, não só aos processos judiciais. E o Ministério Público adere aos fundamentos que foram inclusive levantados na questão preliminar. Eu ia fazer alguns questionamentos com relação à empresa, mas Vossa Excelência já esclareceu o nome da empresa. Gostaria de saber também, apenas a título também de esclarecimento, se há alguma informação sobre a modalidade da licitação, da licitação que ensejou esse contrato dessa empresa, e se há alguma informação também do tipo de licitação, do processo, se foi dispensa, se foi inexigibilidade, esses pontos, existe algum esclarecimento nos autos, conselheiro? Excelência, primeiramente a questão da proposta oral, mas entendam que se registrado em ata, reduzido a termo, então cumpre também a formalidade. E mesmo que se fosse meramente oral,
como juiz natural, como o velho jargão que o tribunal pleno é soberano e acho que deve agir de forma realmente, como você falou, com presteza, acredito que nenhum mal faria nem a esta casa, nem ao município e nem à instituição que está fazendo o concurso. É apenas suspensão, se a suspensão é temporária. E quanto à questão levantada por Vossa Excelência, infelizmente o que foi publicado foi apenas um extrato da abertura do concurso. Infelizmente, Excelência. De fato, fica até difícil a gente... A decisão mais oportuna realmente é a suspensão. Não traz nenhum prejuízo. Se no momento posterior da instrução verificar que o concurso foi regular, retoma-se. Não traz nenhum prejuízo, pelo contrário, essa suspensão vem garantir aí a segurança para os principais interessados, que são os candidatos inscritos aí. E como a resposta de Vossa Excelência foi emblemática, não há nem informações elementares da forma de contratação dessa empresa. Então, urge essa suspensão e o Ministério Público se manifesta favoravelmente à decisão cautelar proferida por Vossa Excelência. Obrigado. Em votação a proposta colocada pelo conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Otávio Lessa. O relator. Conselheiro Alberto Maciel. Sérgio Maciel. Lembrei agora da simbiose do nosso Anselmo Góes. Anselmo Góes, verdade. Conselheiro. Excelência, eu antes de pronunciar meu voto, eu assim, eu não estou muito seguro ainda para manifestar a meu voto acompanhando o conselheiro Anselmo Brito. Eu penso assim, embora não tenhamos todas essas informações, não traria nenhum prejuízo, né, a decisão de Sua Excelência, conselheiro Anselmo Brito, que essa decisão fosse uma decisão simples, monocrática, a partir dos elementos que ele tem de convicção, e depois suspendesse esse concurso, depois traria ao pleno aqui para apreciar, inclusive, a fundamentação, né, e outras informações importantes sobre esse ato aí, sobre o concurso público. Inclusive, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência quando falou ali que que essa decisão não precisaria ser respaldada agora nesse momento pelo Tribunal Pleno, né, dessa Corte. Então, em razão de poucas informações que tem a respeito da fundamentação, então eu neste momento não estou convicto de que esse concurso deva ser suspenso. Então, eu nesse momento não acompanho o conselheiro Anselmo Brito aí nessa proposição. Conselheiro auditor substituto conselheiro Alberto Maciel. Alberto Pires. Presidente, senhores conselheiros, todos os posicionamentos dos conselheiros são realmente pertinentes, né? Entretanto, como o Ministério Público tem colocado muito, concurso público é praticamente uma contratação por tempo indeterminado, vamos falar assim, né? E gera uma obrigação de ambas as partes para a administração durante um tempo também determinado. Então, em função, apesar de achar também que precisaria de mais informações, mas em função da segurança jurídica, eu opto também por seguir o conselheiro Anselmo Brito.
Aprovada a proposta do conselheiro Anselmo Brito e peço para que a diretoria e os órgãos competentes dessa casa tomem as providências para oficiar a Prefeitura de Taquarana. Continua facultada a palavra. Facultada não, a palavra continua com o conselheiro Anselmo Brito. Obrigado, Excelência. Na sessão passada, eu pedi o adiamento de 2 processos. Desses 2 processos, eu quero retirar definitivamente de pauta o processo de número 16.690 de 2003, que teve um equívoco no meu gabinete. Ao invés de ser uma decisão simples, se tratava meramente de despacho comum. Por isso estou retirando de pauta. Tenho a relatar processo 3073 de 2004. É uma decisão simples. Versam os autos sobre atendimento, reiteradas solicitações de remessa do edital de concurso público para preenchimento de cargos na Prefeitura de Jacaré dos Homens, Alagoas, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição de 14 de novembro de 2003. Em atendimento, o senhor Marcelo Marcos Rocha Souto, prefeito do município de Jacaré dos Homens, encaminhou a esta Corte de Contas o ofício 24/2004, datado de 12 de março de 2004, remetendo cópia de uma minuta do edital do concurso público e da relação dos cargos a serem preenchidos, bem como os respectivos números de vagas, as folhas 2 e 6. Falo prefeito em virtude da época, dos acontecimentos, que fica esclarecido. Remetidos os autos à douta Procuradoria Jurídica para a devida instrução e análise, esta observou que não constavam no mesmo alguns documentos relativos ao certame. Em face da ocorrência acima mencionada, a douta Procuradoria Jurídica entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto à Prefeitura para os devidos esclarecimentos. Embora esta Procuradoria Jurídica, através do ofício 557/2010, de 22 de julho de 2010, as folhas 3073 do processo, desculpem, as folhas 20 do processo 3073 de 2004, tinha solicitado ao gestor o cumprimento da diligência 1081 de 2009, na qual foi devidamente recebido naquele órgão 29 de julho de 2010, conforme se vê do aviso de recebimento, as folhas tais. O gestor ingressou com processo justificativo no dia 23 de agosto de 2010, o qual gerou o processo 10.842 de 2010, solicitando dilação de prazo de diligência por mais 15 dias. Mesmo sendo intempestiva a sua solicitação, como demonstra o despacho da Procuradoria, o conselheiro relator, por meio de despacho exarado folhas 28, considerando a boa-fé do solicitante, concedeu prorrogação de prazo requerida por mais 15 dias, contados a partir da publicação do despacho, que se deu em 24 de janeiro de 2012. Pode salientar que no dia 2 de abril de 2012, foi proferida decisão simples, no processo 10842 de 2010, multando o senhor Marcelo Marcos Rocha Souto, gestor à época do município. Todavia, concursando os autos com cuidado necessário, verificou-se que a diligência de questão foi descumprida pelo senhor José Ernesto Silva Júnior, gestor à época em que a requisição foi empreendida. Portanto, não restou alternativa a não ser proferir a anulação da multa imposta ao senhor Marcelo, como também demonstrado na decisão simples das folhas 38 do mesmo processo. Então, face às circunstâncias acima expostas, entendemos que aquele gestor descumpriu a diligência, ele descumpriu norma legal vigente, em especial o artigo 2º e seu parágrafo único, a linha G do inciso 2º do artigo 38 e seu parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 25 e inciso 4º do artigo 48, todos da lei orgânica deste Tribunal de Contas. Como também acolhemos a sugestão da douta Procuradoria Jurídica de folhas 30 para a adoção de medidas previstas no normativo desta Corte de Contas, em especial o disposto no artigo 58, parágrafo 1º do Regimento Interno. Dessa forma,
decida aplicar multa de 50, que faz o equivalente de R$110,50 ao senhor José Ernesto Silva Júnior. Concedeu o prazo de 5 dias a partir da data da publicação do Diário Oficial do Estado, desta liberação, para o registro mencionado, prestar os esclarecimentos ou justificativas, cientificar o gestor acima mencionado, prevendo a liberação, juntamente com a diligência, o ofício da Procuradoria e demais despachos, inclusive aquele que concedeu novo prazo para apresentação de justificativa. Franquear a vista dos autos, observando-se o prazo do item B. Remeter ao FUNCONTRAS para ciência e cumprimento da deliberação. Alertar ao gestor que no pagamento da multa aplicada, ensejará comunicação à PGE para competente ação de execução. Enviar, após o cumprimento das determinações acima, o presente processo adulta à Procuradoria para acompanhamento da diligência requisitada. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Só uma dúvida. É um concurso que... É mais um concurso em que, inclusive, Vossa Excelência, 2004. Aqui é de... 2004. O pedido, na verdade, Excelência, é de 2004. Na verdade, atendendo, veja só, atendendo a um ofício circular do gabinete do conselheiro Otávio Lessa, pedindo informações do concurso. E demorou esse tempo todo. Aqui, na verdade, é só. Em atendimento à reiteração da solicitação de Vossa Excelência contida no ofício circular 61 de 2004, gabinete do conselheiro Otávio Lessa, datado de 9 de março de 2004, em que solicita remessa por parte desta municipalidade para a Igreja Corte de Contas do edital do concurso público publicado no Diário Oficial, vem através da presente apresentar a documentação solicitada. O senhor solicitou cópia do edital, cópia da relação de cargos, e ele mandou. Conselheiro, não entendo como é que esse processo está com Vossa Excelência. Se o conselheiro Otávio Lessa faz solicitação, era porque então esse processo era para estar com o conselheiro Otávio Lessa. Não, Excelência, eu acredito que seja daqueles que foram divididos na ausência do relator, na época do conselheiro José Alfredo. Não? Não, porque o processo aí é 2004 e o tribunal só ficou sem conselheiro no período de 2007. De 2007 para frente. É por isso que eu estou... Não são os processos divididos. Não, eu lembro, conselheiro. Isso aí foi na época que eu estava na corregedoria, que eu peguei todos os processos, o Marcelo está me lembrando, e aí eu pedi tudo que estava faltando, da corregedoria atuava nesse processo, solicitando o que estava faltando. Exatamente o que eu estou dizendo hoje. Se bloqueia no protocolo, eu não precisa bloquear depois. A gente está fazendo um trabalho ali. Quase 7 anos depois, um trabalho porque entrou no protocolo. Secretaria dos Homens 2003. Entendeu? É aquele negócio. Então, não vou nem mais comentar sobre esse assunto, está tão chato. Foi. Mas foi bom, vamos trazer essa dúvida, vamos. Eu só queria. Foi pedido pela corregedoria? Na época, quando eu estava na corregedoria, a gente fazia um trabalho de levantamento do que estava sendo desses casos mais específicos. A gente não tinha um processo de capa vermelha, tinha algumas coisas que foi feito posteriormente, né? E quando eventualmente, até porque, como diz, entrou errado, fica errado. Descobrir alguma coisa, eu, como corregedor, pedi alguma informação. Eu acho que o Marcelo está lembrando, parece que foi esse o caso. Mas eu mesmo nem estou lembrando, mas ele está lembrando. Se for assim, esse tramitar está errado. Essa tramitação. Excelência. Vamos esclarecer a dúvida. Grupo 4, conselheiro José Alfredo Mendonça. Então, eu herdei, né? Então é herdou por causa do José Alfredo. Exato. Mas aí, sim, Excelência, na explicação do conselheiro Otávio Lessa, de qualquer sorte, esse processo tramitou errado. Porque não seria o conselheiro Otávio Lessa, como corregedor, que iria pedir essas informações. Teria de voltar para o relator e o relator pedir. Mas não tinha relator, conselheiro. Veja só. Na época que saiu o conselheiro José Alfredo, mas não foi no período. Veja só.
Não, vários, a data não é do pra eu lembrar o passado, não sei, mas ficou o seguinte, alguma coisa que aconteceu do passado, e não dá para eu lembrar aqui. Ficou vários processos, vários processos, e no decorrer de um ano saíram os 3, 4 conselheiros foram, e ficou aquele monte de processo, e na época nós não tínhamos também os auditores para substituir. E ficou, para não ficar parado, foi feita alguma distribuição, alguma coisa aconteceu que, para andamento do próprio processo, eu devo ter solicitado. Se ele, a origem dele é o Zé Alfredo, 61, 2004. entendeu? Ele realmente tem que ser ele. Agora, eu lembrar por que houve o despacho, eu realmente não tenho a mínima condição. Exatamente isso que a circular foi de 2004, parece. Aí, de Vossa Excelência. E esse tribunal era completo na época. É por isso que. Sei. Eu fui a corregedoria, achei que a corregedoria. Bom, tá na mão certa. Se é do Zé Alfredo, tá ali na Conselheiro Zé Alfredo, tá na mão certa. Seguir. Então, ou seja, como foi colocado, repare, nós estamos tratando de um negócio do concurso que nós como tribunal não vamos fazer absolutamente, não vai acontecer nada, porque a pessoa que já entrou lá desde 2004 está aqui, se houver algum problema, tchau, já foi, né? A gente não pode atuar, e então não tem aqui, eu acho que a gente está só cumprindo o ritual com relação ao processo em si, né? E eu queria aí, só voltando aqui, eu queria sugerir o conselheiro Anselmo Brito, com relação ao contrato anterior, já passado, mas que ele já deveria, na decisão de Vossa Excelência, já aplicar a multa pelo não encaminhamento. Já logo quero fazer essa sugestão a Vossa Excelência, esse gestor do concurso que não mandou. A multa já cabe a multa pelo não encaminhamento para cá. É só isso, presidente, eu voto com o relator. Continua em discussão. O processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. O conselheiro Otávio Lessa já votou favorável. Auditor conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator, excelência. Auditor conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator. Aprovado. Excelência, a palavra, conselheiro Anselmo Brito. A sua sugestão é bem-vinda, mas o porquê da não aplicação da multa? Como pegando aqui a fala do conselheiro substituto Alberto, justamente por não termos informação nenhuma. É por isso mesmo que a gente acaba. Aí eu queria verificar se de fato esse processo adentrou no tribunal. É questão mesmo de cautela e de prudência, exatamente. É isso. Pode estar lá embaixo. E continuando, tem o processo 9677 de 2006. Emenda, inspeção em loco, Câmara Municipal de Belo Monte, financeiro de 2004. Irregularidade, débito. Cuido do presente processo de inspeção em loco levado a efeito na Câmara Municipal de Belo Monte, referente ao financeiro de 2004, gestão do senhor Elcio Pereira de Oliveira. A referida inspeção foi determinada pela presidência desta Casa através do ofício 777 de 2005, de 13 de outubro. Resultou então do trabalho de campo desenvolvido pela diretoria técnica competente o relatório AFON 99 de 2006, folhas 1 a 4. De acordo com o relatório mencionado, a fiscalização desenvolvida tomou por base os documentos de receita e despesa da Câmara Municipal em comento, além de outros normativos, tendo verificado de importante o que segue. No ano foram repassados à Câmara o total de R$ 215.772,00. No período fiscalizado, o Poder Legislativo obedeceu o estatuído no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição da República de 88, tendo sido empregado percentual de 62,02% em sua despesa total dos recursos originários da Receita Tributária e das transferências para o respectivo município, como bem manda a nossa Constituição Federal. Os subsídios dos vereadores equivalem a R$ 1.218, segundo consta do Decreto Legislativo 1 de 2003. A existência de verba de custeio, conforme o disposto no projeto de resolução 1 de 2003, folhas 3, no valor de R$ 406, aprovado pela Câmara, conforme ata datada de 5 de dezembro de 2003, folhas 29, que inclusive deve ser objeto de prestação de conta
conforme o seu artigo 5º. Dos autos, especificamente as folhas 5 e 6, existe a comprovação de que cada vereador receberia R$ 1.212 de subsídio e mais os R$ 400 de verba de gabinete. Acontece que estas últimas não foram objeto de prestação de contas, como bem previsto na resolução aprovada, acima exposta. Portanto, não existindo a comprovação das referidas despesas. Assim, como ao todo são 9 vereadores, folhas 40 e 48, recebendo por mês R$ 406 de verba de gabinete, no total teríamos R$ 3.650, ao multiplicar esse valor por 12 meses, no ano teríamos R$ 43.848. Através da diligência 1235 de 2009, da Procuradoria desta Casa, solicitou, dentre outras informações, a prestação de contas da verba indenizatória que cada edil fazia jus e que não foi enviado ao tribunal. Foram remetidos somente recibos que davam conta do percebimento por cada vereador da quantia referida, mas a evidenciação em que gastos foi utilizada, esta de fato não foi remetida. Portanto, ficando sem comprovação gastos no montante de R$ 43.848. A douta Procuradoria Jurídica deste tribunal, na forma do parecer 1431 de 2010, da lauda da procuradora Kênia Maria Cardoso Gomes Alves, opinou pela irregularidade da inspeção in loco da Câmara Municipal de Belo Monte, exercício financeiro de 2004, em razão da não apresentação da prestação de contas da verba de custeio. Inclusive, foi até diligente a procuradora, colocando a rubrica orçamentária. Muito bom esse passagem parecer. Rubrica 31.90.11, que restou caracterizada, ser utilizada como remuneração. Vejam bem, é verba indenizatória. Ela está caracterizando aqui mais um ilícito, que estão colocando na rubrica orçamentária errada. Citando inclusive a acordo do STF, o qual confirma que verba de gabinete não tem conteúdo remuneratório, mas sim indenizatório, pois se destina a cobrir despesas do parlamentar com exercício com a administração de seu próprio gabinete. Entenda-se que cabe fazer uma ressalva, que na verdade vereador nenhum é ordenador de despesa, e sim o presidente daquela casa. Assim devemos entender isso. Exposites, tendo como base exclusivamente o constante dos autos, maiormente manifestação da diretoria competente através do relatório antes mencionado e do parecer também elaborado com muito esmero, entendemos que esta inspeção in loco pode ser submetida a julgamento. Com base no que for exposto anteriormente, o pleno do tribunal, claro, o voto deste relator é no sentido de julgar irregular a inspeção in loco, barra tomada de contas, levadas a efeito na Câmara Municipal de Belo Monte, referente ao exercício financeiro de 2004, gestão do senhor Elcio Pereira de Oliveira, conforme o artigo 21, inciso 3º, linha B, da Lei Orgânica desta Casa, e o artigo 119, 3B, 119, inciso 3º, linha B, da Resolução 3 de 2001, que é o nosso regimento interno. Converter o presente feito em tomada de contas, barra procedimento administrativo, na forma estipulada nos artigos 8º, parágrafo único, artigo 18, parágrafo 4º da Lei e 135, 182 da Resolução 3 de 2001, a lei que eu me refiro à nossa lei orgânica. Imputar débito de R$ 43.848 solidariamente ao gestor epigrafado e aos vereadores Márcia Melo Freitas, Ricardo da Silva, José Gonçalo da Silva, Adelso Cazuza dos Santos, Odilo da Silva, Cícero de Lima, Juraci Ferreira Silva e Antônio Farias dos Santos, conforme o estatuído nos artigos 18, inciso 1º, 20 e 21, parágrafo 2º, 45, 48, inciso 3º, da Lei Estadual 5.604 de 94,
nossa lei orgânica. Artigo 95, inciso 1º, 122, inciso 1º, 178, que pela praxe adotada no tribunal, refere-se ao capítulo 1º do título 8º da referida resolução. Da resolução número 3 de 2001, nosso regimento. Comunicar à Câmara Municipal ou a quem tenha possibilidade material para, na forma legal, proceder à competente ação de ressarcimento e a possibilidade de arresto dos bens, conforme o artigo 1º, inciso 10º e artigo 38, parágrafo 4º, mais uma vez, da Lei Estadual 5.604 de 94 e artigo 205 do Regimento Interno. Citar, na forma disposta no artigo 18, inciso 2º, da Lei Orgânica deste Tribunal, artigos 95, inciso 2º, 198, parágrafo 3º, 200, parágrafo 3º, da Resolução 3 de 2001, nosso regimento, para a apresentação de defesa no prazo de 15 dias, está no nosso regimento isso, para a apresentação de defesa no prazo de 15 dias, ou pagamento do débito no prazo de 30 dias. Aos senhores Elcio Pereira de Oliveira, Márcia Melo Freitas, Ricardo da Silva, José Gonçalves da Silva, Adelso Casas dos Santos, Odilo da Silva, Cícera de Lima, Juraci Ferreira Silva e Antônio Faria dos Santos, por via postal com aviso de recebimento AR. Citar em sessão e encaminhar, citar, desculpe usar esse termo, eu sei que juridicamente é impróprio, mas infelizmente, se nós temos nossa legislação, temos que seguir essa legislação. Então lá está, citar em sessão e encaminhar, esgotados os prazos recursais, cópia dos autos ao Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal, para as manifestações de sua competência na forma do artigo 87 da nossa Lei Orgânica, artigo 129, parágrafo único, e 135 do nosso regimento. Enviar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para as medidas de seu ofício, após ultimados todos os procedimentos nesta Casa, conforme o artigo 198, parágrafo 7º, 205, aqui exclusivamente da Resolução 3 de 2001, nosso regimento interno. Por último, juntar a prestação de contas do referido gestor. É como voto, Excelência. Obrigado. Eu gostaria de convocar o conselheiro Otávio Lessa para assumir a presidência, já que eu vou versar sobre essa matéria. A palavra ao conselheiro Cisamélio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, eu gostaria de pedir vista desse processo, desta matéria. Eu queria ter um entendimento maior sobre ela. Cedida a vista ao conselheiro Cisamélio, com a palavra o Dr. Rafael. Gostaria de fazer aqui a manifestação do Ministério Público, até para que fique registrado, já que o processo é inspeção de 2006 e não tramitou pelo Ministério Público de acordo com o entendimento que foi dado desse plenário, que ia ser apenas os processos de 2010 em diante. Peço vênia aqui, e até para ao conselheiro Cícero Amélio, com relação ao pedido de vista, para fazer já esse registro até agora, como mais um elemento para subsidiar a manifestação de Vossa Excelência. Tenho algumas dúvidas e questionamentos a fazer ao relator no tocante à responsabilização. Foram de todos os vereadores, ao que eu entendi da leitura do voto de Vossa Excelência, de forma solidária a todos os vereadores. O Ministério Público se manifesta no sentido de que essa imputação de débito de forma solidária, ela está um pouco exacerbada. Eu acho que como é verba, Vossa Excelência imputou a verba, o débito pela verba auferida por cada vereador, é possível fazer a imputação do débito individualizada. Já vi precedentes de outros tribunais de contas quantificando e individualizar esse débito para cada vereador.
para não, até como um princípio de que nenhuma punição deve exceder a pessoa do agente. Então, apenas essa manifestação nesse sentido, para que o débito seja individualizado a cada vereador, e gostaria também que fosse incluído, se assim vossas excelências entenderem, o ofício também ao Ministério Público Federal, na qualidade de parquê eleitoral, e ao Tribunal Regional Eleitoral também, para fins de aferição da possível inelegibilidade desses vereadores, já que estamos prestes ao pleito eleitoral municipal, né? E então, fazendo essas sugestões também, se for acatado pelo relator, para fazer esses ofícios, inclusive para enquadramento da lei da ficha limpa ou não. Essa aferição cabe à Justiça Eleitoral. O Tribunal de Contas apenas informa que foi imputado o débito. Lá o Ministério Público Federal, como parquê eleitoral, e o Tribunal Regional Eleitoral, que vão aferir se é inelegível ou não esses responsáveis aí. Apenas essas considerações. Obrigado. Excelência. E como o processo já está retirado, foi pedido visto, vamos aguardar. Eu queria fazer o esclarecimento. Aguardar, sim, Vossa Excelência vai fazer o esclarecimento, só quero colocar que o processo, ele pedir visto pelo conselheiro Cícero Amélio. No retorno do visto do processo, a gente discute outros assuntos. E vou voltar para o relator, para que ele quer fazer alguma explicação antes, depois eu passaria a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Selmo Brito. Entendo que realmente teve decisão desse pleno que processos somente de determinada data que seriam enviados tanto ao Ministério Público quanto aos auditores, né? Acontece que isso seria a tramitação normal dos processos. Por dever legal, eu tenho que fazer esses encaminhamentos conforme ordena a nossa lei orgânica. Infelizmente, nós vivemos... Aliás, desculpe-me, felizmente, vivemos no Estado Democrático de Direito, nem sempre muito respeitado, do qual todos estão submetidos à ditadura da lei. Então, se é para obedecermos a alguma ditadura, que seja a da lei, porque ela acaba igualando os desiguais, substancialmente falando. Dralex, muito bem, excelência. Então, quanto à questão do débito, entendo o posicionamento do Ministério Público, é válido e será motivo de reflexão da minha parte de agora em diante, mas entendo que o débito imputado de forma solidária também é algo que, por lei, eu tenho que fazer esta análise individual ou solidária, inclusive imputando qual seria o valor. Como foi o valor todo repassado pelo gestor e recebido pelos vereadores, entendi que pela conduta todos praticaram, e é por isso, agora eu entendo a questão da individuação da pena aqui, faço a adequação da multa, entendo, Vossa Excelência, perfeitamente, sem reparo. E a terceira questão do envio para a Justiça Eleitoral, mais especificamente a gente envia para o Ministério Público Eleitoral, se não falha a memória. Acho que seria isso, não é isso, Excelência? Por excesso, não, tudo bem. Eu enviaria para os dois. Perfeito, certo. Mas, inclusive, o tribunal está na época. Aí eu queria esclarecer que não. Mas a gente só pode tomar alguma deliberação depois. Não, mas é só esclarecimento para. Eu acho que, inclusive, essa deliberação, se eu não me engano, já é uma inspeção, não é julgamento de contas. Encaminha nas eleições até 30 de junho. Isso. Então, eu até dar uma verificada, conselheiro, vice-presidente, porque era uma informação que, se não foi, sempre o tribunal encaminhou até o dia 30 de junho. E sim, por último, a questão, retomando do envio para a Justiça, vamos dizer assim, para a seara eleitoral como um todo. Eu entendo que, neste caso, não cabe ainda, porque eu estou julgando uma inspeção em loco pedindo para juntar as contas. Ainda está em diligência. E aí, eu entendo nesse sentido. Se fosse a prestação de contas, o encaminhamento estaria perfeito, sem nenhum retorno. Por isso que
É somente, excelência. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Só uma questão de ordem em termos do que se está discutindo aqui. De enviar para o Ministério Público antes do processo estar totalmente concluído. Que eu sempre debati nessa casa aqui, nesta corte, com relação ao processo só deve ser enviado ao Ministério Público do Estado de Alagoas depois de concluído nessa casa, depois do gestor ter todo o seu direito de defesa nesta casa, todo o direito contraditório. Que eu sempre, foi uma das bandeiras que eu sempre defendi nesta casa. Excelência, o Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, é isso? Não, falo Ministério Público comum, o estadual. Comum? O estadual. É lógico que todo o processo que tramita nessa casa terá de passar pelo Ministério Público de Contas, que é o papel do Ministério Público. Todo o processo que tramitar nessa casa, ele emitiu o parecer. Então, esse sim. Aí tem de ser enviado ao Ministério Público, que foi o entendimento deste plenário, junto com o Ministério Público Especial, de que os processos de 2010, mas o conselheiro Anselmo Brito, seguindo, como ele disse, a lei, aí está pedindo que seja enviado ao Ministério Público de Contas, que é o certo do tramitar desta casa. Agora, com relação, e que aí sim, o Ministério Público de Contas vai fazer o seu papel, se posicionando, dando seu parecer com relação à matéria, que é esse o verdadeiro papel do Ministério Público Especial. E que o Ministério Público de Contas, só depois de concluído o processo e tramitado e julgado nesta casa. Depois de o estadual, depois de todo o trâmite nessa casa, depois de todo o contraditório e tudo. Quando tiver transitado e julgado, é que esta corte deverá mandar para o Ministério Público Estadual. Me considero a parte, excelência. Está à vontade. Excelência, inclusive, aqui na linha G, foi justamente seguindo uma orientação sua em pleno, que assim dispus, enviar a cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para as medidas de seu ofício, após ultimado todos os procedimentos desta casa. Seu esclarecimento. Obrigado. Obrigado. Sobre esse processo, senhor presidente, senhor conselheiro Anselmo Brito, eu queria tecer alguns comentários, inclusive eu acho que vai servir também para reflexão do conselheiro Cícero Amélio, quando da análise do processo, diante do pedido de vistas, e também para que traga, né, assim, para esse pleno, essa discussão, com relação à responsabilização e imputação do débito aos responsáveis. No caso específico desse processo de inspeção in loco, como se trata de uma verba indenizatória, foi concedida e estendida a todos os vereadores, então eu penso que a gente deve discutir aqui a responsabilização específica disso aí. Se foi o gestor, o presidente da Câmara, que adotou esse ato e estendendo, né, a todos os demais vereadores essa verba indenizatória, se cabe essa responsabilização apenas ao gestor, ao presidente da Câmara, ou aos demais vereadores. Isso é uma questão que deve ser bastante discutida. É claro, os vereadores se beneficiaram da verba, mas a gente tem que refletir se esses vereadores ou tomaram parte da votação, ou então estão recebendo por uma deliberação própria do gestor. Então isso aí é importante discutir, essa questão da responsabilização e imputação desse débito. Eu particularmente até compreendo e até entendo a preocupação do membro do Ministério Público, aí, quando disse que tem o valor do débito de cada vereador, deve ser lançado ali, mas é preciso uma reflexão sobre isso. Inclusive, eu tenho mais dados a falar sobre isso. Eu acho que no momento exato a gente discute mais sobre isso. Com relação ao conselheiro Anselmo Brito, eu prestei bastante atenção
no seu relato sobre esse processo, eu gostaria de comentar o seguinte. Vossa Excelência comentou que está julgando irregular a inspeção in loco. Eu penso que não é apropriado esse termo e até essa colocação, só porque é o seguinte, a gente, inclusive, está, como tem previsão na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno, a gente julga regular, ou regular com ressalva, ou irregular, como no caso aí, as contas. Então, eu penso que aí a gente está julgando atos determinados, específicos. Então, aí no caso, a gente... eu penso que Vossa Excelência deveria julgar irregular esses atos, identificando e responsabilizando os responsáveis, e a partir daí citá-los para ouvir a defesa, a justificativa disso aí, para depois propor aí, se for o caso, multa ou débito. Então eu só chamo a atenção para isso, porque no meu entendimento aí, eu acho que a gente não deva julgar irregular a inspeção in loco. A inspeção foi regular. O que deve ter sido irregular aí são o ato ou os atos da administração que geraram essa proposição de Vossa Excelência aí pela multa ou imputação do débito. Então era isso a minha contribuição. Muito obrigado, Excelência. Alberto. Eu achei também muito pertinente Vossa Excelência ter pedido vista, porque realmente o processo parece requerer um estudo, não só mais aprofundado, mas de outra vertente. E nesse aspecto, eu também tenho um posicionamento que, em princípio, é o gestor. O gestor, no caso da Câmara, de modo geral, o senhor, inclusive, né, já foi parlamentar, em princípio, é a mesa diretora, né? Agora, devem ser, lógico, apurados, como o conselheiro Sérgio Maciel falou, detalhes que podem fazer grande diferença. Mas eu também queria aproveitar, que é o seguinte, que quando eu vi que o conselheiro Anselmo falou que havia problemas de excesso de limite com o pessoal. E também hoje, logo no princípio, nós voltamos aqui à solicitação da presença do presidente da L Previdência. E isso, nós estamos vendo, é uma coisa importantíssima, porque essa relação da Previdência dos servidores públicos com o limite de pessoal é crucial. Pode, às vezes, aparentemente ser o pensamento ser puramente de formalidade, mas não é. Inclusive tem impactado muito as contas públicas e que se requer realmente uma urgente regularização da L Previdência, abrangendo todos os poderes, não apenas o executivo, como o conselheiro Anselmo já levantou, que ele era conselheiro também da Previdência. Eu acho isso muito importante. É só isso que eu ia falar. Veja bem, Vossa Excelência acompanhasse, eu acho que não sei se meu voto está não sei se está, está não, né? Mas veja bem, Excelência, eu pergunto, o tribunal julga a prestação de contas? Julga. De administrador, julga. Segundo a sua lei orgânica, julga. Vamos lá. Eu vou ler por desencargo de consciência, eu não acredito que eu venha... nas minhas decisões, nos meus votos, se tiver equivocado, sou o primeiro a aceitar, não tem problema nenhum. Mas veja só, artigo 8º, as prestações tomadas de contas poderão ser, por exercício, termo de gestão, execução no todo ou em parte de contrato, comprovação de aplicação de adiantamento, processo administrativo, imputação pelo tribunal, caso de desfalque, outros casos previstos em lei e em regulamento. Não tem como esse tribunal não julgar uma inspeção in loco de acordo com a nossa lei. Paciência, se ela está equivocada. Paciência. Não tem outra solução. Assim como nós julgamos outros atos. Nós julgamos tudo. Tudo. Contratos, editais, julgamos. Está aqui na lei. Basta ler com carinho que é dividido.
E às vezes até um pouco fora do lugar, mas veja bem, verificar a regularidade de contas, se houver débito, decisões em processo de prestação tomada de contas. Não esqueçam que processo de prestação tomada de contas, pela lei, acaba sendo tudo. Vamos mais adiante. Fiscalização de atos e contratos. Julgamos também. Então, ou se corrige, ou continuaremos nessas impropriedades. O que a gente não pode é, de caso adrede, por achar, ou às vezes até pegando normativos, pegando atos administrativos do tribunal, contrários à lei, porque está mais bem explicado, está mais discriminado, mas está contrário à lei. Qual é o substrato jurídico para que ele tenha validade? Pergunta aos senhores. Excelência, eu gostaria só presidente, questão de ordem. No meu entender, a inspeção em loco não deve ser julgada, não. Ela deve ser anexada e fazer parte do processo do julgamento. Também. E não a inspeção em si. Não sei se é esse o pensamento do conselheiro, do auditor, conselheiro substituto Sérgio Maciel. Se é esse o pensamento. Mas, no meu pensamento, a inspeção em loco deve fazer parte do processo para o julgamento completo do processo, não o julgamento em si da inspeção em loco. Não sei se é nesse caminho. Se for por esse caminho, eu concordo e desse pensamento do conselheiro substituto Sérgio Maciel. Palavra, presidente. Até mesmo para explicitar isso aí, é o seguinte, é porque o conselheiro Anselmo Brito, a minha indagação foi porque Vossa Excelência, no momento do relato, Vossa Excelência falou nesses termos, julgar irregular a inspeção em loco. Eu acho que isso aí não é um termo apropriado em decorrência do artigo 21 da nossa lei orgânica. Ela diz aqui, as contas serão julgadas. Eu penso que a inspeção em loco não se trata de contas, se trata da análise de determinados atos da administração pública, de licitação. No caso aí, Vossa Excelência está analisando o ato aí que concedeu verba de gabinete, né, aos demais vereadores. Então, nós estamos realmente julgando esse ato, né? Estamos julgando esse ato irregular, mas não se trata de contas, e a lei é bem clara aqui no artigo 21. As contas serão julgadas irregulares quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, dano ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo e antieconômico, desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos. Então, no meu entendimento, está muito claro, a gente julga irregular contas. Agora, atos, a gente vai julgar o ato e não a inspeção lá. Com relação ao que o conselheiro Cícero Amélio mencionou aí sobre anexação à prestação de contas do prefeito, no caso aí não se trata de anexação de contas do município, porque aí se trata de um ente específico da administração pública municipal, que o tribunal tem a competência da análise e do julgamento das contas. Aí simplesmente isso, não se trata aí da administração municipal do Poder Executivo. Então, esse caso específico não se trata da anexação à prestação de contas do prefeito. Porque quando a gente quando o tribunal aprecia, não é julga o outro termo, aprecia as contas do prefeito, ele aprecia para fins de emissão de parecer prévio. Então, aí não seria o caso. Seria realmente julgamento, mas a gente vai julgar os atos aí. Então, no meu entendimento, não seria a gente julgar irregular isso aí. Mesmo porque a inspeção aí não é o caso. Mas esse é o meu entendento, conselheiro Anselmo, senhor presidente, gostaria de deixar... Não, já está registrado. Eu queria o seguinte, como não? Excelência, já mais... Eu pedido vídeo, vamos voltar a esse assunto. Mas eu queria só mais esclarecimento, só mais um, por gentileza.
Olha, eu entendo a posição do conselheiro Sérgio Maciel. Acontece que também a lei está aqui e temos as formas de interpretá-la. Nós não podemos pegar um artigo unicamente e isolá-lo da própria lei ou do nosso ordenamento jurídico. Vejamos, como eu disse antes, é só para deixar registrado. Artigo 7º, artigo 8º, artigo 17, artigo 21. Eu acho que isso resta evidente, né? A evidência toda a prova. Obrigado, é só isso. Acabou. Foi pedido visto, o processo está suspenso até o retorno pelo conselheiro Cícero Amélia. Retorna a discussão na sessão que o conselheiro, daqui a 2 sessões, trazer o processo. Tem mais algum processo? Você já pode, excelência. Então, não tendo, está facultada a palavra assim para os senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, que assim desejar. Nosso representante do Ministério Público, doutor Rafael. Presidente, solicito a palavra aqui só para fazer algumas colocações. Primeiro, um pedido, reforçar o pedido aí do Ministério Público para que seja autuada e distribuída a representação o mais rápido possível, a representação que foi apresentada na segunda-feira, para que seja distribuída ao julgador competente, que vai ser o relator, o conselheiro substituto Alberto Pires. Então, a gente pede aí para que atenda esse pedido do Ministério Público com acerto, tendo em vista a urgência da matéria que está sendo tratada nessa representação, para que os autos sejam distribuídos o mais rápido possível. Tá. E a segunda colocação é que eu vi 5 publicações aqui na parte do diário hoje, que eu estou com uma dúvida, foi na parte dos atos do conselheiro Anselmo Brito, todos os processos do FUNCONTAS e assunto de solicitação, e sempre os despachos em virtude da não renovação do contrato com o SERPRO, no qual era franqueado a este tribunal a consulta dos dados cadastrais dos sistemas CPF e CNPJ, estamos impossibilitados de proceder a qualquer consulta, aliás, como já informado a presidência através do memorando 150/2012. Tem a data desse memorando, excelência, aí? 26/4/2012. Estamos em julho, praticamente, né? Eu acho que esse convênio, são 5 processos que estão em possibilidade de consulta por causa da não renovação do convênio. Então faz esse pedido também ao tribunal para que renove esse convênio o mais rápido possível para possibilitar aí o trabalho do FUNCONTAS. São vários, excelência, são vários. São 5, não são vários. Eu vi 5 porque eu leio o diário todo dia, é minha diversão diária, que é ler o diário oficial, eu adoro. Aí, hoje eu vi 5 aqui, mas eu já vi outros também, mas eu acredito que sejam centenas de processos nessa situação. Então, esse apelo ao tribunal para fazer o mais rápido possível essa renovação desse convênio e a urgência na distribuição ao conselheiro substituto Alberto Pires da representação do Ministério Público. Obrigado. Aceita as sugestões e parabéns pela diversão de Vossa Excelência de se extrair lendo o Diário Oficial. Não vai, mas vocês estão controlando. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, mas reiterando, eu acho dessa solicitação do Ministério Público importantíssimo esse convênio que a gente tem com a Receita Federal, que é a consulta pelo CPF, que dá para nós a certeza que nós estamos endereçando ao ex-gestor, principalmente, que ele receba a comunicação. Então é só a formalidade de manutenção do convênio. Então, Vossa Excelência agora, do conselheiro Cícero Amélia, na presidência, só vou reiterar que Vossa Excelência tome essas providências urgentes, que é uma coisa burocrática simples, mas de uma importância enorme para o nosso trabalho, né? E vou voltar a sugerir onde, algum tempo atrás, na própria presidência, deveria ter uma pessoa designada para todos os contratos, todos os processos, todas as coisas que tivessem, que o tribunal necessita e que precisa ter um acompanhamento, que essas pessoas façam um follow-up, façam um controle, que antes do vencimento, já se for um caso de manutenção de elevador, já solta o processo antes, para não deixar a gente dar o exemplo aos gestores quando eles ficam fazendo as coisas por emergência. Eu acho que uma pessoa resolve isso. Tem até um programinha no computador hoje que resolve isso com maior facilidade. Pronto,
estou tendo aqui uma informação do diretor-geral que está sendo providenciado esse gestor de contratos. Isso é importante para caramba e, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão e convocando os senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, para a sessão da próxima quinta-feira, no horário regimental. E subconselheiro, tu está falador para caramba.